Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o Lucas Tech e espero que vocês estejam bem, a salvo, né? Se cuidando nesse período difícil, né, que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Mas vamos dar prosseguimento aí ao estudo do capítulo 5, né, do livro Amando a Deus no Mundo, do reverendo Heber Campos Jr., que nós já começamos a estudar juntos esse ano. E eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 1 de Daniel e faça a leitura desse capítulo primeiro. Eu não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo, então peço que você, recomendo que você dê uma pause nesse vídeo, faça a sua oração, né, e a leitura desse primeiro capítulo de Daniel para seguirmos juntos, né, na interpretação desse texto, que é extremamente interessante e importante para o estudo e o assunto que a gente vai tratar hoje, né. Bom, eu preparei aqui algumas perguntas que vão nos ajudar a compreendermos esse texto com mais profundidade. E a primeira delas é a seguinte: qual era a intenção do rei Nabucodonosor ao levar Daniel e os seus amigos e vários outros jovens para o reino da Babilônia? Bom, para te ajudar, a resposta, né, para essa primeira pergunta está aí no versículo 4, né, que descreve aí como eram esses jovens, né, e por fim diz que a intenção do rei, né, e do império da Babilônia é lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus, ou seja, né, imprimir neles uma nova cultura, né, ensinar ou fazer com que eles adquirissem uma nova identidade como caldeus. E para quem assistiu Vikings, né, ou gosta de acompanhar a série, tem muito claro isso, né, em momentos que os Vikings ganham uma batalha, né, do reino inglês, capturam, né, um cristão, e esse cristão passa a conviver, né, comer junto com os Vikings, a trabalhar com eles, a viver com eles. E é muito interessante porque tem vários diálogos, né, que mostram, né, esse choque, né, cultural, né, a respeito da vida, a respeito dos deuses, a respeito da religião, a respeito de vários aspectos da vida. E era mais ou menos isso que Daniel e seus amigos estavam vivendo, né, saindo, né, do povo hebreu, né, que estava sendo de fato capturado, né, e passando a viver aí numa nova cultura, né, e sofrendo toda essa opressão, né, de ensino de uma nova cultura, de uma nova maneira de pensar a respeito da vida e das coisas. Então era mais ou menos isso que eles estavam vivendo, um choque de culturas extremamente forte. A segunda questão era quais foram as primeiras ações do rei, né, quando Daniel e seus amigos chegaram à Babilônia. Bom, continuando aí no versículo 5, 6 e 7, fala que o rei determinou diversas restrições alimentares e também mudou o nome de cada um deles, né? Fazendo com que eles assumissem uma nova identidade. Perceba, se a gente fizesse uma leitura mais superficial desse texto, a gente não perceberia o quanto isso é extremamente opressor, né? E violento. O império da Babilônia determinando novos nomes. O que isso significa, né? Mudando o nome das pessoas. A ideia era com que eles esquecessem totalmente quem eles eram, a cultura de onde eles vieram, o povo do qual eles pertenciam, e passassem a de fato assumir uma nova identidade como os caldeus, né? Mais ou menos isso que muita gente faz ainda na universidade, né, colocando um nome de bicho, né, para os calouros que ingressam na universidade, né. É mais ou menos essa ideia, né, fazer com que os jovens esqueçam, né, de quem eles eram antes e passem a viver uma nova vida, ou passem a adquirir uma nova identidade, às vezes longe dos pais, longe da família, né, enfim. Seguindo aí com a terceira questão, o texto relata que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E quais foram as consequências da sua decisão, né? O que aconteceu
depois disso, né? Isso está no versículo 8, né? Que fala que resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho e tal. Mas e aí, o que aconteceu, né, depois disso? Quais foram as consequências, né, dessa postura de Daniel, né? Bom, a gente percebe pelo texto que ele foi abençoado por Deus, né? Em dois momentos a gente percebe Deus agindo nessa história de maneira sobrenatural. A primeira, no versículo 9, porque a Bíblia relata que Deus concedeu graça e compreensão por parte do chefe dos eunucos, né, que ouviu essa contraproposta, né, de Daniel frente a essa opressão que eles estavam vivendo, não só com a mudança de nome, mas também por causa das restrições alimentares. Aí por que Daniel resistiu contra as restrições alimentares, né? Porque além da prática do sábado, né, do descanso, das datas e de eventos religiosos, as restrições alimentares também eram uma das principais maneiras, né, do povo demonstrar a sua devoção, a sua obediência às ordenanças de Deus, né, lá atrás, através de Moisés, dos primeiros líderes, né, do povo. Então, essas eram as três principais maneiras, e é por isso que Daniel resiste e faz questão, né, de não abrir mão, né, das restrições alimentares que a gente sabe que restringiam diversos tipos de carne, né, carne de porco principalmente, e diversos outros tipos de comida que o povo não comia, né? E a gente percebe num segundo momento que Deus abençoa Daniel depois dessa postura, né? Melhorando a aparência deles depois do tempo combinado, né? Então, como é que pode Daniel, alguma coisa sobrenatural de fato aconteceu, né? Daniel e seus amigos comeram com diversas restrições, se alimentando basicamente com legumes e água, e ao final dos 10 dias lá do período combinado, eles estavam com uma aparência melhor. Então a gente percebe que Deus realmente honrou a postura de Daniel. Seguindo, o texto relata também que Daniel tinha recebido de Deus uma habilidade especial. E qual era essa habilidade? Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus concedeu conhecimento, inteligência em toda cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Isso vai ser importante depois, né, mais para frente, né, a gente vai ver Deus agindo através de Daniel com esse dom. Importante notar aqui que Daniel havia recebido algo especial, né, de Deus. E por fim, a quinta pergunta, a Bíblia revela que Daniel e seus amigos tinham algo que os tornara especiais e superiores aos demais servos do rei, né? O que era essa habilidade? O que diferenciava Daniel e seus amigos dos demais servos do rei? No versículo 20, a gente tem que em toda matéria de sabedoria, inteligência, achou Daniel e seus amigos 10 vezes mais sábios, né, que os magos, né, os encantadores que haviam no seu reino. Olha só, né, Deus dando graça e mais sabedoria a Daniel e seus amigos, dando a eles, né, uma posição de destaque, uma posição superior, né, aos demais magos encantadores. E o que é mais importante da gente ter a ideia aqui nesse primeiro capítulo, né? O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele expõe a respeito desse primeiro capítulo, ele menciona o grande, talvez o grande, o principal segredo, né, de Daniel e os seus amigos terem não apenas resistido, né, às pressões, né, que eles sofreram, né, a imposição, né, que eles sofreram de uma nova cultura. Eles não apenas resistiram a todas essas influências, mas ao mesmo tempo também influenciaram todo o reino, né, através da vida deles. E o grande segredo, talvez o grande ponto, né, de partida que motiva isso, era que Daniel e seus amigos conheciam e tinham certeza que Deus era soberano sobre a vida deles,
naquele momento e também era soberano, né, nesse momento tão difícil que o povo estava vivendo nesse momento, né. Só para lembrar, o povo hebreu estava sendo capturado, né? Eles haviam sido capturados pelo reino da Babilônia, estavam sofrendo aí a punição do próprio Deus através, né, da vida do rei Nabucodonosor, né? Então o povo estava vivendo, né, o povo que era para ser o povo escolhido de Deus, né, o povo para cumprir os propósitos de Deus, estava sendo aprisionado, né, e sendo levado cativo, né, ao império da Babilônia, sendo escravizados ali, vivendo como servos de um império, né, de pagãos, né, de pessoas que não serviam ao mesmo Deus, do Deus hebreu, o Deus da Bíblia. Então, se Daniel e seus amigos não tivessem a consciência de que Deus governava a vida deles mesmo nessa situação, de que Deus controlava toda essa história, dificilmente eles teriam resistido a essas pressões e continuado a servir e continuado o ministério de servir a Deus mesmo em frente a essas dificuldades, né? E é interessante a gente pensar isso porque a gente está vivendo um tempo extremamente difícil, né? E se a gente não tiver a certeza, a convicção, né, de que Deus está no controle dessas coisas e de que Deus controla toda essa história, de que tudo isso que está acontecendo não foge, né, ao controle de Deus, dificilmente a gente continuaria, né, com a nossa fé, né? Essas e outras crises e outros casos, casos extremamente complicados que as pessoas façam, geralmente, né, as pessoas que não têm essa consciência, né, de que Deus está no controle, dificilmente permanecem guardando a sua fé, né? Confesso que se a gente tivesse, né, no lugar de Daniel e seus amigos, e se a gente não tivesse a consciência, dificilmente a gente permaneceria fiel a Deus mesmo em um momento tão difícil. Para além disso, um fato interessante que a gente notou aqui é que Deus honra aqueles que não se contaminam, né? Deus honra aqueles que resolvem e decidem realmente de fato perseverar, né, resistir aos valores, né, opostos à palavra de Deus, à vontade de Deus, para permanecerem fiéis a Deus em sua palavra. E é interessante que Daniel e seus amigos eles vão permanecer e servir esse reino durante muito tempo, né? Eles não apenas conquistam, né, a simpatia do rei Nabucodonosor, mas também de outros reinados que vieram posteriormente. E não pense aqui que Daniel, nesse momento, e seus amigos eram já adultos. Eles, nesse momento, a previsão, a estimativa é que eles tinham aí cerca de 17 ou 18 anos, eram jovens ainda muito novos, né, sofrendo essa mudança drástica, né, de esse conflito, essa opressão, e desde cedo eles se mantiveram fiéis a Deus, não só se resistiram a essa opressão, mas também influenciaram, e a gente vai ver depois, nos próximos capítulos, aí, a influência de Daniel e seus amigos no governo, né, no reinado e no império de Nabucodonosor. Considerando essa história, né, como pano de fundo, a gente é importante tratar-nos, né? A gente percebe que Daniel nos revela os desafios de mantermos a nossa fé mesmo em meio a atividades extra-eclesiásticas, né? Então a gente vê que Daniel, o trabalho ali de Daniel era servir o rei, né? Ele não tinha um povo para cultuar a Deus junto com ele não tinha o tempo para servir a Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. O trabalho de Daniel e seus amigos ali era servir ao rei, né? E a gente percebe, né, que Daniel desempenhou muito bem, com muita excelência, esse trabalho. E a pergunta que fica o campo de missionário, né, ou trabalhar, como a gente costuma falar, em tempo integral para o Senhor, seja na igreja ou seja como missionário de fato,
é mais nobre do que o trabalho secular ou da profissão que a gente exerce no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos? Então, a pergunta é, o campo missionário é de fato, o trabalho missionário é mais nobre, né, do que o trabalho secular, ou tem mais valor do que o trabalho secular? Bom, essa é uma questão extremamente interessante. Eu gostaria muito de saber melhor o que vocês pensam a respeito desse assunto. Mas eu vou expor aqui um pouco do que o autor pensa e do que eu penso a respeito desse tema, enfim, do que a Bíblia, né, relata a respeito dessa pergunta. E acredito que muitos, se fizermos ampliarmos a nossa pesquisa aí até para outros cristãos, outras denominações, igrejas e a igreja evangélica de maneira geral, eu tenho a impressão de que a maioria talvez dissesse que sim, que o campo missionário é mais nobre, né? O trabalho missionário é mais nobre do que o trabalho secular, porque o trabalho missionário é um trabalho para Deus, né? O trabalho secular é um trabalho comum, né? Mas a Bíblia não traz, né, respaldo, né, para a gente acreditar nessa afirmação, né? Tanto o trabalho missionário quanto o trabalho secular são e devem ser tomados como trabalhos realizados para Deus, né? A gente vê nas cartas de Paulo orientações aos patrões, aos chefes, orientações aos servos e vários momentos em que Paulo reforça, orienta, né, que o nosso trabalho, seja ele qual for, seja feito com excelência, né, não buscando a aprovação de homens, mas buscando a aprovação de Deus, né? Então, o trabalho que um profissional, seja ele um médico, realiza, ele não faz um trabalho apenas... quando a gente fala em médico, não significa necessariamente ser médico no campo missionário, mas ser médico para onde quer que Deus te levar, né? Quando a gente fala em arquitetura, a gente não fala em uma arquitetura só para obras ou de obras religiosas, mas um arquiteto precisa ser excelente naquilo que ele faz e ser referência naquilo que ele faz, seja qualquer tipo de obra que ele for fazer, né? E esse dualismo, né, essa dicotomia entre profano e sagrado, né, leva a gente a tomar algumas conclusões diferentes do que a Bíblia fala e muitas vezes nos atrapalha de cumprirmos a nossa missão. O reverendo Eber, ele diz que os cristãos, infelizmente, não se enxergam como uma criatura cultural e se tornam seguidores da cultura vigente, em vez de serem influenciadores da cultura, né? E essa dicotomia entre sagrado e profano nos impede de trazermos ideais cristãos para dentro da esfera pública, né? A verdade cristã, a verdade bíblica, não é só uma verdade religiosa, é uma verdade aplicada a todas as áreas da nossa vida, né? Esse dualismo, essa dicotomia entre o sagrado e o profano, ela nos leva a departamentalizar a nossa vida, né, ou a separar a nossa vida em departamentos ou em áreas diferentes, e ela nos leva ou nos induz ou nos orienta a andarmos ou seguirmos ou vivermos uma vida santa em ambientes santos, na igreja, e vivermos uma vida completamente sem princípios no ambiente secular. Então, essa ideia, essa dicotomia entre sagrado, essa divisão entre sagrado e profano, ela nos remete a isso, a assumirmos comportamentos santos em lugares santos e não tão santos em lugares seculares. Então, o que é totalmente prejudicial, o contrário, né, à visão bíblica que nos leva a ter uma visão holística, né, uma visão integral, uma visão completa a respeito da nossa vida, né? O cristão não deve ser só cristão na igreja, ou nos ambientes religiosos, ou nas atividades religiosas, mas deve levar o cristianismo e os princípios da Bíblia para toda a área da sua vida, né? O Schaeffer, né, que autor desse livro aqui, A Morte da Razão, que é um livro também extremamente citado, né, nesse capítulo 5, né, ele separa, ou ele traz para a gente uma ideia, né, de duas esferas, né?
no ambiente ou no andar, vamos falar 2 andares, né? No andar superior, né, a gente tem o andar da graça do Criador, de tudo aquilo que é espiritual, de tudo aquilo que é intangível, da alma, dos sentimentos, da espiritualidade. E no andar de baixo a gente tem o andar da materialidade e da diversidade, né, ou do corpo, do material, de tudo aquilo que é palpável, que a gente pode tocar, né? Ele traz esses 2 andares, né, e ter essa visão, esse desenho dos 2 andares vai ajudar a gente a entender ou esclarecer melhor essas ideias, né? E os efeitos da gente valorizar demais o andar de cima e desprezar demais o andar de baixo, né? E qual o efeito disso, né? Se a gente valorizar demais, né, tudo aquilo que é todo o andar de cima, o andar da graça, da espiritualidade, e trazer isso para o cristianismo não teria nada a oferecer para o andar de baixo, né, que é o andar das coisas materiais, das coisas naturais, né? O que não é verdade, né? Assim como a gente vai ver mais para frente, né, na história de Daniel, na história de José no Egito, por exemplo, a sua perspectiva, né, ou os seus princípios bíblicos, a sua excelência, a sua sintonia com Deus, fez com que José trouxesse benefícios que vão além da espiritualidade, né? Ele não converteu todos os egípcios, né? Ele não converteu, né, as lideranças do povo egípcio naquela época, mas ele trouxe diversos benefícios, salvando todo aquele povo da fome, da escassez e de várias crises que eles viriam a viver e viveram aí durante os tempos e depois de José. Daniel é a mesma coisa, né? Daniel servindo a Deus, olha só, Daniel e seus amigos serviram a Deus mesmo no Império Babilônico, mesmo a um rei pagão, servindo a Nabucodonosor. Daniel e seus amigos honraram a Deus naquele lugar e trouxeram diversos benefícios para aquela nação através da excelência, né, que eles tinham, do conhecimento, da sabedoria e da diligência com que eles cumpriam as suas obrigações ali, né? Seguindo, né, quando o cristianismo, né, ele fica restrito apenas à esfera privada, né, ou à esfera particular, né, geralmente nós jovens temos dificuldade, né, de manter a fé no ambiente acadêmico, é claro. A gente acredita nessa ideia de secular e profano, ou traça uma linha, né, entre secular e profano. A gente terá muitas dificuldades de trazer também, né, para o ambiente secular ou para a universidade, né, os valores cristãos, ou manter a nossa fé no ambiente cristão. E falando em universidade, né, a minha experiência, eu costumo dizer que na universidade existem 3 tipos, né, de cristãos, né, ou de estudantes cristãos na universidade, né. O primeiro tipo de cristão é aquele que logo quando chega na universidade nunca teve uma experiência concreta, né, com Deus, pouco conhece, né, sobre a Bíblia e logo quando chega na universidade ele não faz questão, né, simplesmente esquece, né, aquilo que ele vivia e passa a viver uma vida totalmente diferente, oposta daquilo que ele havia acreditado até então, enfim. Nunca, na verdade, talvez nunca teve uma identidade definida como cristão e logo quando chega na universidade resiste logo às pressões, aos convites, né, às influências e simplesmente abandona a fé. O segundo tipo, né, de cristão é aquele que faz o contrário, né? Ele se apega tanto à doutrina, à Bíblia, à igreja, às atividades da igreja, às atividades eclesiásticas, que permanece, né, com seus valores, permanece com a sua fé na Bíblia, no cristianismo, em Deus, mas ele simplesmente vive ou passa a sua graduação, toda a sua universidade sem se deixar, sem contato nenhum com as pessoas que não conhecem a Deus, a nenhuma atividade extracurricular, a nenhum evento acadêmico, a nenhuma festa ou nada do tipo,
né, simplesmente se restringe, ou se guarda, ou se fecha, né, ou se tranca as 7 chaves de todo e qualquer tipo de contato com o mundo externo durante todo esse período, e no final das contas não exerce nenhuma influência também na vida de pessoas, de colegas de trabalho, de colegas de estudo, colegas de grupo, enfim, simplesmente se fecha e vive a sua vida sem se contaminar, mas ao mesmo tempo sem influenciar ninguém. E tem o terceiro tipo de cristão, né, que é o cristão que, ao mesmo tempo que, assim como Daniel, né, resiste às pressões, né, resiste às influências externas, mas ao mesmo tempo demonstra uma fé engajada e se engaja com atividades, se engaja com seus amigos, se envolve, né, ou faz amizades também com pessoas que não conhecem a Deus, se dispõe a ouvir, né, a conhecer a perspectiva dos seus colegas e amigos a respeito da vida, e ao mesmo tempo aproveita, né, as oportunidades que tem para influenciar os seus colegas, seja numa biblioteca, seja na sala de aula, seja em algum evento, né, acadêmico, um evento fora da academia, e é mais ou menos esse é o perfil bíblico, né? Esse pelo menos é o exemplo, né, que Daniel nos demonstra, é o que Daniel nos traz, né, de alguém, de uma fé engajada, de uma fé firme, que reconhece a sua identidade em Cristo, que não se deixa contaminar, mas que influencia a vida das pessoas, influencia a cultura em que está vivendo, né? Bom, considerando tudo isso que a gente viu, todo esse apanhado, eu preparei aqui alguns casos que vão nos ajudar a compreender melhor esse assunto e também a aplicar isso que a gente tem discutido na prática. Tá? Antes de prosseguir, né, a gente falou um pouco da história de Daniel sobre a respeito de como Deus, né, cumprindo os seus decretos e cumprindo os seus juízos na vida do povo através, né, da vida do império pagão, né, de como Deus é soberano sobre a história e como Deus age sobre a história. Então, se você quiser entender melhor, a Bíblia tem vários outros exemplos, né, de como Deus usou o próprio exemplo de Judas, né, de como Deus usou a vida de Judas, né, para cumprir a sua palavra, embora Judas ainda fosse responsável e foi punido pelos seus atos. Então, se você quer saber, não é o tema, né, da nossa aula, mas se você quer aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo você estudar o capítulo 3, né, da Confissão de Westminster, a confissão adotada aqui pela Igreja Presbiteriana do Brasil, né, a confissão do capítulo 3, que fala a respeito dos decretos de Deus, né, não é o tema dessa aula, então se você quiser aprofundar mais nesse assunto, eu vou deixar também um link, né, de uma aula de apoio, né, que pode te ajudar a aprofundar mais nesse assunto se for do seu interesse, né. Mas voltando aqui para o exemplo de Daniel, seria muito interessante a gente ter o espaço, né, para discutir a respeito desses casos em salas de aula, mas acho que vai ser interessante, mesmo assim, né, eu ler aqui esses casos, né, para a gente refletir, tentar aplicar melhor esses conceitos que a gente tem trabalhado aqui. Vamos lá. Esse primeiro caso é um caso, inclusive, que foi citado aqui no capítulo 5 pelo reverendo Heber Campos, e eu adaptei apenas para a gente trabalhar. Então vamos lá. João é um homem de negócios muito experiente com a definição de metas e acompanhamentos de indicadores nas empresas em que fundou e trabalhou. Ao se converter, João foi convidado para participar do conselho da sua igreja para uma reunião de planejamento. Eu sugeri alguns exemplos de métricas para acompanhamento dos ministérios, sociedade internas. Ele foi duramente advertido pelo pastor da sua igreja, né, sobre a justificativa de que os resultados deveriam acontecer pela obra de Deus e que por isso não fazia sentido estimar métricas para acompanhamento dos resultados, né. Analisando esse caso, o que você achou da reação do pastor, né? Você acredita que técnicas de planejamento que são empregadas no ambiente empresarial podem ou não podem ser adequadas para o contexto ministerial?
Bom, vou deixar você um tempo aí para você pensar. Se você quiser até dar um pause no vídeo, pensar, refletir. Mas o que o Weber coloca, né, no estudo, né, é que essa atitude, né, do pastor de rejeitar, né, a aplicação de técnicas de planejamento, de gestão, de liderança, de coordenação no ministério, essa atitude, embora pareça um pouco até espiritual, pareça assim, nossa, realmente uma atitude santa, na verdade não é bem assim. Se técnicas são aplicadas e são eficazes na gestão de organizações, né, seculares, porque elas não seriam também adequadas, né, à aplicação, à liderança, à coordenação de uma organização eclesiástica, né? Será que existe algo de secular, ou algo de profano, ou algo de... será que essas técnicas são contaminadas, ou foram criadas por pessoas que não conhecem a Deus? Enfim, não consigo enxergar motivo, embora depende dos tipos de métricas, né? Se a gente está falando de métricas de alcançar almas, multiplicar o volume de pessoas na igreja, isso pode ser muito perigoso, né? Até porque geralmente leva pessoas, né, ou igrejas a mudarem o seu discurso e tornar ele mais atrativo para atrair fiéis e acabam abandonando esse evangelho. Então isso é extremamente perigoso. Mas métricas de planejamento, como a satisfação dos membros, ou questionários que deem espaço, né, para os membros sugerirem, né, propostas de melhoria para o ambiente da igreja, para a condução, ideias, né, os passos, né, para as pessoas manifestarem satisfação, ideias para a melhoria de um ministério, de um determinado departamento, não vejo problema nenhum e assim não tem nada de pecado em aplicar técnicas de comunicação, por exemplo, né? Se a gente não aplicasse técnicas de comunicação, de edição de vídeos, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, como é que seria, né, essas aulas, sendo que a gente não pode se estar juntos presencialmente, né? Então esse é um momento mais do que oportuno para a gente tratar sobre esse assunto, porque estamos empregando aí diversas técnicas, né, para gravação, né, para edição, para publicação desses vídeos. Então, esse tipo de situação é bem delicada. É importante a gente ter uma visão clara a respeito, uma visão integral, né, da Bíblia e do conhecimento correto da Bíblia, para não cairmos nessas situações, né? Bom, vamos lá, uma outra situação aqui, a segunda, né? Vamos lá, me acompanha aí comigo. Maria foi convidada para liderar o ministério de louvor de sua igreja e, ao acompanhar o grupo, percebeu que havia uma grande necessidade de aperfeiçoamento das vozes. Muitos integrantes do grupo não tinham experiência com canto, nunca tinham feito aulas de técnica vocal. Como Maria é especialista em piano, não tem muito domínio quando o assunto é técnica vocal, resolveu convidar uma professora de canto, que não é cristã, para ministrar aulas, né, de canto aos integrantes do grupo de louvor que tivessem interesse. No entanto, esse projeto foi rejeitado pelo conselho da igreja, alegando que apenas músicos consagrados poderiam colaborar com o aprendizado e com o desenvolvimento do grupo de louvor. Gente, esse é só um exemplo, tá? Não tem nada a ver com a nossa igreja. É claro que todos nós precisamos, né, buscar melhorar no nosso ministério, seja ele qual for, mas é só um exemplo. E a pergunta é: como você avalia a decisão do conselho dessa igreja de rejeitar esse projeto? Se você fosse integrante desse conselho, qual seria a sua posição em relação ao projeto de Maria, né? Bom, e aí? O que você acha? Faz sentido para a igreja convidar pessoas que não são cristãs para dar aula de técnica vocal para os integrantes do Ministério de Louvor? Olha só, hein? Difícil, né, de responder. Às vezes, eu acredito que às vezes
de maneira geral, isso soa meio estranho, né? Para nós, até para a maioria dos cristãos hoje, né? Até porque a nossa liderança de louvor hoje extremamente e sempre foi extremamente capacitada, tanto em música quanto para o ministério pastoral mesmo, com os membros do ministério, né? Então, hoje o Rick, por exemplo, assume um papel tanto técnico quanto espiritual, né, de pastoreio do ministério. Mas e aí, como é que faz? Se o grupo quiser ter um aperfeiçoamento em alguma determinada técnica, em algum determinado assunto, haveria algum problema de convidar alguma pessoa que não é cristã para dar aulas? Bom, eu não vou... eu vou responder dando um outro exemplo, olha só. Calvino, né? Olha só, Calvino, nada mais, nada menos que Calvino contratou na sua época para sua congregação 2 pessoas peritos em música, né? Para treinar, para ensaiar, até mesmo para musicar alguma das músicas dos hinos que a congregação contava, né? Muito também movido justamente pela visão reformada, né? A visão da graça comum que que acredita, né, que mesmo um homem caído, ainda assim, o mesmo homem sem Deus, mesmo homem após a queda, mesmo homem que não confessa a Deus, ainda assim é possível de encontrar a expressão da imagem de Deus, né, nessas pessoas, mesmo que não reconheçam, né, a Deus, mesmo que não professam a Deus. Então, Calvino, na sua congregação, contratou 2 músicos especialistas, né, peritos em música, né, para ensinar, para aperfeiçoar todo o ministério de música, né, na igreja, na sua congregação. Então, embora soe um pouco estranho, né, para nós hoje, não existe respaldo na Bíblia, né, para acreditar que esse projeto, né, de contratar ou de pessoas que não conhecem a Deus para dar aula de aperfeiçoamento em alguma técnica ou em alguma coisa na igreja, não tem motivos para rejeitar um projeto desse, é claro, desde que essas pessoas cumpram apenas um papel técnico, né? A Bíblia muito mais tem exemplos, né, e orientações que reforçam isso, né? E porque incentiva, né, que as pessoas busquem excelência, né, e façam o trabalho de Deus com excelência, até porque não seria nada estranho, né, se a gente fizesse aula, né, com um professor, né, fora da igreja, né? Eu acredito que, claro, todos, né, da igreja, principalmente instrumentistas, é claro, em algum momento já fizeram aula com um instrumento com algum professor, e talvez, geralmente, esse professor, não sei, talvez com professores cristãos e professores não cristãos, né? Bom, vamos lá, vamos seguir. Caso 3. José foi convidado por um amigo de faculdade para o aniversário dele. Como ele é um dos seus melhores amigos, José aceitou o convite de prontidão. No entanto, depois ele descobriu que o aniversário seria em uma das maiores casas de show da cidade. José pensou bem e decidiu não ir à festa porque considera que o ambiente não é apropriado para cristãos como ele e que estar num ambiente assim poderia prejudicar a sua santidade e comunhão com Deus. No entanto, como era um dos seus melhores amigos, ele não teve coragem de recusar o convite, confirmou a presença, mas não compareceu. Como você avalia o comportamento de José nessa situação, né? O que você faria se você estivesse no lugar dele, né? Bom, fique à vontade aí para dar um pause no vídeo, pensar. Mas, para mim, considerando aquilo que a gente viu nesse capítulo, eu diria que José errou 2 vezes. Tá? A primeira em não ter ido, né, a um ambiente a uma casa de show, por acreditar que isso pode prejudicar a sua santidade e comunhão com Deus.
de achar que a festa do aniversário do melhor amigo dele não fosse apropriado para ele, ou que ele fosse se contaminar só por estar num lugar que ele acredita profano, que na verdade a gente já viu que não existe lugar profano, não existe música profana, assim, né? Nunca a gente não fala-se de Jesus por uma música para ver se a música vai se converter. O ambiente talvez seja mais ou menos a mesma coisa, então não faz muito sentido. E errou a segunda vez porque ele confirmou, ele mentiu, né? Ele confirmou que ia na festa e não foi, né? Não teve a sinceridade para dizer que não iria à festa ou para esclarecer o motivo, embora eu não veja motivo para isso. Então ele errou, acredito que ele errou as duas vezes. Lembrando daquele terceiro perfil, né? Lembra daquele terceiro perfil de estudante na universidade que a gente comentou? Aquele que não se fecha, né? Nem se fecha como segundo, e também ao mesmo tempo não deixa se contaminar. Então, aquele terceiro perfil de estudante que eu comentei, talvez seja o exemplo, a referência mais apropriada para esse terceiro caso aqui, tá? Alguém que o problema que não é estar em um ambiente profano, em uma festa, uma casa de show, um ambiente. O problema que é deixar essas influências se instalarem, né? O problema é que o perigo aqui não está em aceitar, em ir ou não à festa, né? Acho que o perigo está aqui em aceitar essas influências, né? Essas amizades, ou aceitar as influências que essas amizades podem ter na nossa vida. Então, um cristão convicto da sua fé, né? Um cristão que reconhece a Deus, que professa a Deus, que estuda, que conhece a palavra, né? Que pratica a palavra, né? Que está firme com a sua fé, que tem a sua identidade totalmente ligada ao evangelho, ao cristianismo, dificilmente cederia a pressões ou a influências que pudessem ter nas suas amizades, seja em um ambiente, seja ele qual for, né? E então talvez a conduta que é mais adequada, né, para o José seria de fato aceitar o convite do seu melhor amigo, né, aproveitar essa oportunidade para estreitar ainda mais o seu vínculo, a sua amizade com ele, aproveitar os primeiros momentos da festa, ou até o momento em que ele se sentir confortável para estar com seus amigos, aproveitar inclusive na festa oportunidades de influenciar, né, a vida das pessoas, do seu amigo, né, aproveitar ou apreciar aquilo que tem de bom na festa, seja a música, seja a comida, enfim, talvez a melhor conduta seja essa, e é claro, isso a partir do momento que ele não está mais afim, ou vê que não vale mais a pena ficar na festa, e ir embora. Eu acho que o problema, acho que aí está o X da questão, né? Nos restringirmos, né, ou nos cercarmos de proibições ou de coisas do tipo não resolvem o problema, né? O problema do ser humano está muito mais dentro, né, daquilo que a gente imagina, né? É claro que algumas restrições são importantes, algumas coisas de fato são erradas, a gente não pode ceder a isso, né? E precisamos buscar em Deus, né, a sabedoria, o discernimento para agirmos de maneira responsável, né? Mas o problema que a gente precisa tratar está muito mais dentro da gente, né? Ouvindo um outro pregador, que é o pastor Diego Bittencourt, inclusive eu vou deixar depois aqui embaixo no vídeo enviar para vocês o link do canal da igreja Calvary Camp. O pastor Diego Bittencourt ele cita o exemplo do namoro de corte, por exemplo, né? Que é aquela relação de namoro, né, que o casal não tem contatos mais muito próximos, não tem beijo, tem talvez ali pode até pegar na mão, mas não tem muito de contato entre o casal. Olha, ele considera isso um bom exemplo de como essas práticas ou a adoção de algumas proibições ou a restrição de algumas coisas
não ajudam muito quando o problema é o pecado, né? Quando o problema é o pecado, meu amigo, a gente tem que tratar ele internamente, né, buscando a Deus em oração, em estudo, em conhecimento da palavra, em aconselhamento. Esses tipos de proibições não tem poder, né? É isso que Paulo fala em algumas de suas cartas, essas proibições, isso toca nisso, não toca aquilo, come isso, não come aquilo, isso não vai ajudar, né? Isso não tem poder para contribuir, né, para a mortificação do pecado, né? O que realmente faz sentido, esse não é o remédio, né? O remédio para o pecado é de fato o poder de Deus, através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, regenerando, né, o homem pecador, o homem caído, o homem que confessa, né, o que reconhece a sua incapacidade, né, de melhorar a si mesmo se não for pela obra do poder de Deus e do poder do Evangelho. Então, não é esse tipo de abstenção de lugares, de coisas, de comidas, de algumas práticas ou de alguns ambientes que vai nos fazer mais santo. Olha só, Daniel, né, servindo a Deus, né, só concluindo nessa nossa lição, teria até mais algum caso, mas eu vou deixar para depois, para não estendermos muito essa primeira aula, mas Daniel servindo e honrando a Deus no lugar que Deus colocou ele para servi-lo, mesmo num momento tão difícil, né? Mesmo num momento tão adverso. Daniel continuou confiando que Deus estava no controle, ciente que Deus estava no controle de toda a situação, e mesmo assim serviu a Deus, né? Servindo a um rei, servindo a um império pagão, um império totalmente contrário, né, aos princípios da Bíblia, aos princípios divinos, que são esclarecidos na revelação da palavra de Deus. E mesmo assim Daniel permaneceu firme, né, porque tinha uma consciência da sua identidade, do seu povo, né, da sua fé, e ao mesmo tempo influenciou aquela nação de maneira positiva, revelando a glória de Deus. A gente vai ver mais para frente que, assim como José no Egito, Daniel não converteu aquela nação, os resultados não foram, se a gente for avaliar os resultados espirituais, né, de conversão, não houve resultados disso, mas Daniel honrou a Deus naquele lugar, trazendo diversos outros benefícios no campo natural. Lembra do andar de cima, o andar de baixo, o andar de cima da graça, da espiritualidade, das coisas espirituais, e do andar de baixo, das coisas naturais. Irmão, o cristianismo ele tem muito a contribuir com a vida, com a nação, com a humanidade, não apenas no que diz respeito ao aspecto espiritual, mas também tem muito a contribuir para o natural, para o material, e é aqui que a gente contribui, né, com a nossa profissão, seja ela qual for, um professor, um médico, um administrador, né, um contador. Faça o seu trabalho para a honra e para a glória de Deus. Busque excelência naquilo que você faz, honre a Deus no seu trabalho, servindo as pessoas, servindo ao seu chefe, por pior que ele seja em alguns momentos, ou por mais chato que ele seja em outros momentos, por mais legal que ele seja também, porque a gente sabe que tem. Sirva aos seus colegas de trabalho, sirva ao seu chefe, independente daquilo que você faz, para a honra e para a glória de Deus. Eu recomendo que você finalize nessa aula com uma oração, louvando e agradecendo a Deus e pedindo a Deus uma compreensão mais clara, e como eu falei nas últimas aulas, que Deus nos molde, né? Que Deus nos ajude nessa construção de uma cosmovisão cristã à luz da palavra de Deus. Termine essa aula orando e pedindo isso a Deus. Um grande abraço, uma boa semana e nos vemos na semana que vem. Até mais.